Essa carta assinada pelos governadores dos 19 estados e do Distrito Federal, que assinaram então esse documento reclamando da postura do presidente Bolsonaro, criticam o pronunciamento dele sobre temas de alçada estadual, sem conversar com eles, gestores regionais. Os governadores aproveitaram para convidá-lo para participar do próximo fórum organizado por eles, que será realizado em 14 de abril. Será que o presidente vai aceitar o convite ou não? A carta se refere indiretamente a embates recentes de Bolsonaro. Em um deles, o presidente os desafiou a zerar o ICMS, que é um imposto estadual, sobre combustíveis, e em troca, ele, Jair Bolsonaro, determinaria ao Ministério da Economia que zerasse impostos federais também para os combustíveis. Em 2019, a arrecadação do governo federal sobre combustíveis atingiu quase 27 bilhões e meio de reais. O documento dos governadores prega que é preciso observar os limites institucionais. É uma relação diferente essa do presidente Bolsonaro com os governadores, né? Ainda ontem, a gente mostrou na primeira hora, acho que vamos mostrar aqui de novo, não é, Pedro? O ministro da Educação esteve aqui em São Paulo e fez um discurso muito provocativo, né? Cheio de provocações contra o governador de São Paulo, João Dória, o filho do presidente também, Eduardo Bolsonaro, que foi o deputado federal mais votado do estado de São Paulo, embora ele não se manifeste a respeito de nada que acontece aqui, né? Sobre as enchentes da semana retrasada, por exemplo. Você não tem notícia. Ele nem é daqui, né? Então, de nenhum envolvimento dele com São Paulo, mas de vez em quando ele aparece aqui e dá um ou outro palpite. Ele apareceu nessa distribuição de ônibus escolares aí. Enfim, e os dois sempre que podem, é claro, o João Dória e aí tem muito também, por isso é que eu disse logo na minha abertura, que também não tem santo nessa história, né? O João Dória também adotou uma postura de adversário, sem dizer que era, ele adotou claramente uma postura de adversário político do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro respondeu do jeito dele, que é um jeito mais grosseiro, mais rude, sem aquilo que se habituou chamar de tato político. A discussão dele com o Witzel, as brigas dele com o Witzel, também tiveram duas mãos, né? Você não pode só atribuir culpa ao presidente Jair Bolsonaro. A gente é obrigado a ler o jogo completo ali, né? Houve um encaminhamento, pelo menos até agora, com o que a gente tem de informação até agora, um encaminhamento muito equivocado da Polícia Civil naquele inquérito que dizia que o presidente Jair Bolsonaro ou alguém na casa dele poderia ter aberto o portão do condomínio para o assassino da Marielle, declarações duras de ambos os lados, né? Então, acho que ali é chumbo trocado. O que eu acho que deve preocupar a todos para além dessas questões menores, aí, eleitorais e tudo mais, disputa por espaço, cotovelada para cá, cotovelada para lá, Bom, e São Paulo? E o Rio de Janeiro? E a Bahia? E o Brasil? E a reforma? Vão ficar acima disso? Haverá grandeza para ficar acima disso ou não? Acho que esse é o fator mais preocupante nesse assunto todo, porque o resto é cotovelada, né? E aí eles se entendem. Essa carta aí dos governadores tem vários componentes e várias motivações também, né? Estabelecer um clima de beligerância, porque o presidente fez uma provocação na questão do imposto, chega a ser risível, né? Porque afinal de contas há diferenças muito maiores entre eles. Isso aí coincide com uma briga do governador do DF, por exemplo, pela retirada daqui e tem trocado farpas com o ministro Sérgio Moro para a retirada daqui do Marcola, o chefão lá daquela organização criminosa dos presídios. O governador de São Paulo claramente é candidato a presidente, é pré-candidato a presidente e adotou uma postura de alternativa a Bolsonaro no mesmo campo político, né? O que é um projeto arriscado, mas é um projeto político dele pessoal. O governador do Rio de Janeiro, que é o outro, eu estou falando dos 3 governadores que são os coordenadores dessa frente de governadores, né? Todas as iniciativas nessa frente de governadores, nesse fórum de governadores, é desses 3 que criaram o fórum, né? Os governadores de Brasília, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Do Rio de Janeiro, como o Rafael lembrou, vive as turras aí com o presidente da República. Some-se a isso os 9 governadores do Nordeste,
todos eles assim muito vivem disso, né? Politicamente eles são, ou eleitoralmente, eles são gratos aos votos do PT, do Lula, etc. e tal. É uma região onde o PT teve mais votos do que o candidato do PT do que o Bolsonaro. Enfim, tem várias motivações aí, inclusive desse aí. Eu acho que só esse grupo dos 9 governadores do Nordeste, mais os 3 que coordenam as ações do Fórum, explica muita coisa dessa carta que foi assinada. Eu acho que a reação é exagerada para o tipo de provocação que o presidente fez. Na verdade, essa reação dos governadores à questão lá dos impostos, né, eles, na verdade, os dispensa de apresentar uma proposta concreta. Por que os governadores não, para atender a expectativa do eleitorado de uma maneira geral, né? Por que eles não simplesmente através desse fórum, por exemplo, eles não fazem uma proposta concreta de redução do ICMS? Mas isso não tem de partido da União, Cláudio? Hã? Isso não tem de partido da União, essa proposta? Não, a União, o Bolsonaro fez lá uma provocação, eles respondem a provocação, ele fez uma provocação objetiva, impossível de acontecer, mas... de tudo que é arrecadado. Como é que um governador vai abrir mão de imposto se a União fica com 60% de tudo que é arrecadado? Eu não sei como é que vai abrir mão. Agora, cobrar 30% de imposto em cima de cada litro de gasolina, para mim, é indecente. Então, assim, é preciso que eles também abram mão de alguma coisa. Para abrir mão, eles colocarão as suas condições. Para abrir mão de 5% ou 5 pontos percentuais do imposto do ICMS sobre o combustível, eu preciso que a União garanta de outro lado isso, aquilo, outro. Ou seja, fazer uma negociação concreta, não é transformar isso numa questiúncula meramente eleitoral, que é no que está se transformando.